Olá pessoal, dando seguimento ao nosso projeto de realizar uma palestra virtual por mês para o pessoal da Casa Espírita de Oração Amor e Luz e também disponibilizar essa palestra no nosso canal do YouTube. Nossa palestra desse mês vai ser sobre o último livro da codificação. Sabemos que Kardec escreveu vários livros, alguns nem são tão conhecidos, por exemplo, que é o Espiritismo, um livro muito interessante para quem está iniciando no Espiritismo, mas ele é pouco divulgado. Temos os 12 livros da Revista Espírita. A Revista Espírita foi lançada logo depois do lançamento do primeiro livro, da codificação, e era uma revista mensal, onde Kardec estabelecia as regras do Espiritismo e fazia experimentos e conversava e trocava ideia e trazia muitas mensagens que ele recebia que não entraram nos livros da codificação, mas eles estão todos registrados nos livros da Revista Espírita. Esses livros são editados em 12 volumes. São os 12 anos de 1858 até 1869, quando o professor Rivail veio a falecer. Então, cada volume da Revista Espírita abrange 12 revistas mensais. As revistas espíritas eram mensais, então cada 12 meses eles lançavam um livro da Revista Espírita. Tem o livro Obsessão, mas nós consideramos então a doutrina, a codificação da doutrina, 5 livros. Primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, o Livro dos Médiuns. Terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quarto livro, o Céu e o Inferno. E o quinto livro seria a Gênese. Então, hoje nós vamos tratar do último capítulo desse último livro da codificação. Esse o capítulo 18, o livro A Gênese, é composto de 18 capítulos. E o capítulo 18 do livro A Gênese tem por título Sinais dos Tempos. Então vamos lá. Eu vou apressar um bocado porque eu tentei fazer um resumo, mas cada item desse tem assunto muito interessante e não deu para suprimir nada não. Então nós vamos ter que apressar um pouquinho para esse vídeo não ficar tão longo. No primeiro item, ele diz o seguinte: os tempos assinalados por Deus são chegados, onde grandes eventos para a regeneração da humanidade irão acontecer. Bom, quando a gente era de outra religião, a gente não conhecia o Espiritismo, a gente ouvia essa frase de sinais dos tempos, a gente pensava em fim do mundo. Agora aqui não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo grandes eventos para a regeneração da humanidade irão acontecer. Então é um tipo de uma profecia. Esse livro, A Gênese, foi trazido para nós pelos espíritos da codificação. Espíritos de grau elevadíssimo, eu acredito que são trabalhadores do escritório de arquitetura espacial comandada por Jesus, foram designados para trazer a doutrina dos espíritos. Foram atrás do professor Rivail em Paris, na França, e eles então trouxeram nesses livros a codificação da doutrina dos espíritos. É interessante que numa passagem o professor Rivail falou com os espíritos, e se eu não aceitar a tarefa? Os espíritos disseram que procurariam outra pessoa. Então aí nós vemos que, ao contrário do que muitos falam da doutrina de Kardec, ela não é a doutrina do Kardec, é a doutrina dos espíritos superiores que trabalham no escritório de arquitetura cósmica, onde Jesus é o diretor executivo. Então a doutrina dos espíritos. Então eles disseram para a gente que
são chegados os tempos onde haverá grandes eventos para a regeneração da humanidade. Nós, normalmente, quando ouvimos isso, também temos uma tendência de amenizar, ou negando a providência, ou negando que isso é uma perturbação das leis da natureza, mas que é tudo natural, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. E hoje em dia, eu entrei nesse assunto, escolhi esse assunto, porque com pandemia, com tanta modificação de clima, de tanta coisa que tem acontecido ultimamente, parece que realmente alguma coisa está acontecendo. Então eu me lembrei desse capítulo 18 do livro A Gênesis. E então vamos lá, vamos estudar item por item o que os Espíritos estão dizendo sobre isso. Item 2. Tudo é harmonia na criação. Devemos desprezar toda ideia inconciliável com a sabedoria divina. Se nossa época está marcada para o acontecimento de certas coisas, é que elas têm sua razão de ser. A lei do progresso é para todo o globo. Progride-se física e moralmente, depurando paralelamente os encarnados e os desencarnados. Os homens, com os esforços da sua inteligência, saneiam as várias regiões do planeta, tornam as comunicações mais fáceis, a terra mais produtiva. Esse progresso acontece de maneira lenta e gradual, mas pode também ser de maneira mais brusca, sempre atendendo ao livre-arbítrio dos homens, mas sempre submetido às leis naturais. São a obra eterna da sabedoria e da presciência divina. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Muito importante isso, então, de atendendo às leis naturais. Muitas pessoas, quando falam nisso, pensam num fato milagroso que vai transformar tudo aqui no planeta. Então, ela pode ser uma transformação. Essa transformação pode ser apressada, sim, mas sempre atendendo às leis naturais, às leis de Deus. Nada milagroso vai acontecer pelo que eles estão falando. Terceiro item. O progresso da humanidade é inevitável. Está na natureza do homem. Deus não está indiferente nem inativo. As leis são eternas e imutáveis, pois sua vontade é eterna e constante. E seu pensamento anima todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Cesse o pensamento divino um só instante, e o universo perderá o regulador. Deus vela pela execução das leis. Os espíritos que povoam o espaço são os seus ministros, encarregados dos pormenores, conforme o grau de adiantamento desses espíritos. Quarto, o universo é um mecanismo conduzido por um número incalculável de inteligências, sempre sob o olho do soberano mestre, cuja vontade única mantém a unidade em toda parte. O que nos parece perturbações são movimentos parciais, pois a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abraçar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são aparentes e se harmonizam no todo. Quinto, o progresso da humanidade não surpreende os seres incorpóreos, que possuem o pensamento direto de Deus. São eles que anunciam esses fenômenos. Não estão, porém, em condição de fazerem os cálculos. São apenas ressonâncias. Não fazem senão repetir o que convém aos espíritos superiores revelar. Sexto, a humanidade progrediu. Por sua inteligência, chegou a resultados jamais atingidos, com respeito às ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um progresso a realizar, a elevação dos sentimentos. É preciso destruir o egoísmo e o orgulho. Tal é o período onde o planeta está a entrar atualmente e que pode ser previsto. É por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados
Então, parece que para que já essa transformação, essa transição planetária, é necessário que a humanidade tenha um aprimoramento moral, destruindo, como ele diz aqui, o egoísmo e o orgulho. 7. Não se trata de uma troca parcial, uma renovação limitada a um local, a um povo, a uma raça. É um movimento universal, no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas se estabelecerá, mas os homens que a conhecem, que a desconhecem, os homens que a desconhecem, essas coisas, essa ordem de coisas, trabalham contra. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo, será formada de elementos mais depurados, trará ideias e sentimentos distintos dos dessa geração. O velho mundo estará morto, como os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Sabemos que as coisas atuais deixam a desejar. O bem-estar material, produto da inteligência, virá junto ao desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Pressentimos um estado melhor. Então, esse desenvolvimento moral vai fazer com que a gente raciocine e veja o que falta, para que nada de material falte nessa transição. Então, nós parece que teremos depois dessa transição, uma terra de harmonia, de entendimento, com poucas necessidades. 8. Uma troca radical como a que se elabora não pode acontecer sem comoção. Temos uma luta inevitável entre as ideias. Esse conflito virão perturbações até que o equilíbrio seja restabelecido. É da luta de ideias que surgirão graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos ou catástrofes materiais. Os cataclismos ocorreram na formação da Terra. Atualmente, não são mais as entranhas do globo que se agitam, são as entranhas da humanidade. 9. A humanidade é um ser coletivo, onde ocorrem as mesmas revoluções morais que em cada indivíduo. Umas acontecem de ano em ano, outras de século em século. As raças são marcadas a cada época por uma nova fisionomia. Os movimentos parciais têm um movimento geral que dá novo impulso à humanidade. O progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de avanço. Assim é nas diferentes frações da humanidade. Os mais atrasados avançam, porém não poderão de um pulo atingir o nível dos mais adiantados. 10. A humanidade transformada, adulta, tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas, compreende o vazio das ideias e não encontra mais as satisfações que tinha. No momento onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade desabrocha, os homens, se dizendo filósofos, cultuam as vazias doutrinas do nada e do materialismo. Estranho. Pretendem avançar, mas se prendem no círculo estreito da matéria. De onde pretendem sair? 11. Para aquele que viver bastante, abraçando as duas versões da nova fase, vai parecer que um mundo novo saiu das ruínas do velho. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudando. É que os homens novos surgiram. As ideias levadas pela geração que se esvai deram lugar a ideias novas na geração que se cria. É que a humanidade está entrando num período de transformação, de crescimento moral. O presente é efêmero e o homem sente que seu destino é muito mais vasto que a vida corpórea.
meditando, compreende-se que o Espiritismo abre à humanidade um caminho novo, descortina os horizontes do infinito, iniciando-nos nos mistérios do mundo invisível. Ele mostra seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no corpóreo. Papel do Espiritismo, tá? Então o Espiritismo vai ter a importância tanto no estado espiritual como também no estado corpóreo. O homem não caminha mais na cegueira, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Ele sabe que não está limitado a uma existência efêmera, que a vida espiritual nunca se interrompe pela morte do corpo, que já viveu, reviverá ainda e que tudo o que adquirir pelo seu trabalho, nada estará perdido. Encontra-se em suas existências anteriores o motivo do que está passando agora. E que o que fizer agora pode concluir aquilo que passará um dia. Então isso tudo faz parte dos ensinamentos que a doutrina dos Espíritos vem nos trazer, tá? Somos a consequência daquilo que fizemos no passado. O que estamos fazendo agora no presente vai trazer para nós consequências no que seremos no futuro. Então, se eu quero viver bem, eu que começo a viver bem agora. Eu quero viver na harmonia, passo a viver em harmonia já. Eu quero viver em paz, passo a viver na paz agora. Que eu seja, então, o agente da transformação que eu pretendo no mundo. Vamos lá. Sob o império da negação do futuro individual, tudo se encurtará às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Mas, ao contrário, que amplitude dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade da sua espiritualidade. O que mais racional, mais grandioso e mais digno do Criador do que essa lei, onde a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência se alternando para o cumprimento do progresso. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de existência. Dessa lei vem a da perpetuidade das relações entre os seres. A morte não os separa nunca, e nem põe termo às suas relações simpáticas, nem aos seus deveres recíprocos. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada qual por todos. Os homens só serão felizes na terra quando esses sentimentos tiverem entrado em seus corações e em seus costumes. Pela pluralidade das existências, o homem se relaciona com o que fez e ao que fará aos outros. Não pode mais dizer que ele nada tem de comum com aqueles que já morreram, já que uns e outros se encontram sem cessar, neste mundo ou no outro. Tais ideias do Espiritismo, a fraternidade, sinônimo da caridade pregada pelo Cristo, não é mais uma vã palavra, tem sua razão de ser. Do sentimento de fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais. De sentimentos bem compreendidos sairão as instruções mais propícias ao bem-estar de todos. A fé nos princípios fundamentais que todos possam aceitar, Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nunca pode querer injustiça, e que o mal vem dos homens, nunca dele maiúsculo, dele Deus, tá? O mal vem dos homens, nunca o mal vem de Deus. Eles, os homens, se olharão como irmãos de um mesmo Pai,
e se estenderão a mão. Essa fé faz sentir ao homem sua dignidade, pela perpetuidade e progressão do seu ser. Ele se sente crescer e entende seu papel no universo. Poderá percorrê-lo um dia, e a morte não fará dele uma nulidade, um ser inútil a si mesmo e aos outros. O progresso intelectual faz o homem dominado pelo orgulho e o egoísmo. Faz utilizar sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. E então ele os aplica para prejudicar e destruir os outros homens. Então, nas paixões, a gente tem uma relação muito bem feita pelos filósofos antigos. Eu considero, então, como paixões a avareza, luxúria, ira, soberba, gula, preguiça, inveja. Então, se analisarmos, cada um de nós tem um tanto dessas paixões. Essas paixões fazem vir à tona o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E o progresso intelectual, então, aquele que vai adquirindo conhecimentos intelectuais e que é dominado ainda pelas paixões, usa esse conhecimento intelectual para destruir os outros homens, para atender o seu orgulho e o seu egoísmo. Bom, é o progresso moral, acompanhado pelo progresso da inteligência, que conduzirá os homens a uma mesma crença, estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeita a discussão, por isso mesmo aceita por todos. Então, além do conhecimento intelectual, é necessário haver um desenvolvimento da inteligência espiritual do homem, que o homem deixe de lado ou consiga suprimir o seu egoísmo, o seu orgulho. E aí então ele vai conseguir controlar as suas paixões. E é bem provável que ele desenvolva virtudes, como a da generosidade, da castidade, da paciência, da humildade, da temperança, da disciplina e a principal das virtudes, que é a caridade. Nós já falamos antes e vamos estar repetindo sempre. A principal virtude que um homem pode adquirir seria a fé, que seria a fidelidade dele para com o divino, seria a esperança. Um homem de fé tem esperança de um dia melhorar, de que toda a humanidade vai melhorar, de que a paz vai reinar. E para que isso tudo aconteça, é necessário desenvolvimento da virtude da caridade, que não é dar esmolas, tá? Caridade, então, é você ser convidado pelo teu próximo a andar com ele 1000 passos e você andar com ele 2000 passos usando a sandália dele. Aí, então, você não vai fazer julgamentos, você não vai deixar o teu egoísmo dominar o seu pensamento. Vamos continuar. Um progresso geral, sem as ideias bitoladas e terra a terra, é que trazem o egoísmo. Ideias bitoladas terra a terra trazem o egoísmo. Agora, um progresso geral sem essas ideias bitoladas, vamos ver o que acontece. Em diversas épocas, homens de elite têm procurado impulsionar a humanidade para esse caminho. Mas a humanidade, ainda muito jovem, permaneceu surda aos seus ensinamentos. Então nós tivemos Sócrates, Platão, nós tivemos Jesus, nós tivemos Gandhi, nós tivemos vários homens que tentaram mostrar alguma coisa para nós. Mas a gente era muito jovem, espiritualmente falando, a gente permaneceu surdo. A humanidade atual amadureceu, levou o seu olhar ao mais alto, como não tinha feito ainda, para assimilar ideias mais amplas e compreender aquilo que não tinha entendido. A geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, imbuída de ideias mais sadias, imprimirá ao mundo um movimento ascensional.
no sentido do progresso moral, que deve marcar a nova fase da humanidade. Essa fase se revela já por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas, que começam a encontrar ecos. É assim que se fundam instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, pela iniciativa de homens predestinados à obra da regeneração. Então, esses homens já com esse desenvolvimento moral estão reencarnando e estão inspirando a humanidade a criar essas instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras. As leis penais já começam a tomar um sentido mais humano. Os preconceitos de raça enfraquecem. Os povos começam a se olhar como sendo uma grande família. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver, completar-se e consolidar-se. Falta uma predisposição moral das massas. Um sinal do período que entramos é a aceitação das ideias espiritualistas e uma instintiva repulsão das ideias materialistas. Involuntariamente, onde o vácuo se faz, procura-se alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança. Então o homem, correndo atrás das coisas materiais, percebe que essas coisas materiais não trazem a ele a felicidade, a paz que ele almejava. Pelo contrário, quanto mais matéria ele acumula, mais ele perde a paz, mais ele perde as amizades, ele começa a ficar desconfiado de tudo e de todos. Então ele resolve que as coisas materialistas não são tão importantes. E aí então aparece esse vácuo. Se as coisas materiais não são importantes, ele começa então a procurar ideias espiritualistas para conseguir entender o que está se passando. Nesse grande movimento regenerador, o espiritismo filosófico, que é compreendido por qualquer um que o examinar, preenche o vazio da incredulidade e pela certeza que dá de um futuro conforme a justiça de Deus. Previne o desespero, fazendo conhecer as leis da natureza. Ele é a chave dos fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje. Ele destrói a fé incrédula, a superstição. Para ele, não há sobrenatural nem maravilhas. Tudo acontece no mundo em virtude das leis imutáveis. Nunca diz, fora do espiritismo não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. Por esse outro princípio, não há fé inquebrantável do que a que possa enfrentar a razão, face a face, em todos os tempos da humanidade. Ele, o Espiritismo, destrói o império da fé cega, que aniquila a razão, a obediência passiva, que embrutece, e emancipa a inteligência do homem, que ergue sua moral. Ele não se impõe, respeita todas as crenças sinceras e só combate a incredulidade, o egoísmo, o orgulho e a hipocrisia. Supondo que a maioria dos homens tenham adquirido esses sentimentos, modificações viriam nas relações sociais, caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância, é a meta para onde tende a humanidade. Ensaia, tateia, mas é detida pela resistência ativa ou pela força de inércia dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. São essas resistências que precisamos vencer. E esta será a obra da nova geração. A nova geração marchará a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento que está trazendo.
A nova geração está trazendo um grau de adiantamento. Os homens de progresso encontrarão nas ideias espíritas um poderoso meio de ação, e o espiritismo encontrará nesses homens novos espíritos dispostos a aceitá-lo. Nesse estado de coisas, o que poderão fazer os que quiserem se colocar ao contrário? Não é o espiritismo que criou a renovação social, é a maturidade da humanidade que fez dessa renovação uma necessidade. Por seu poder moralizador, por sua tendência progressiva, o espiritismo está apto a secundar o movimento regenerador. Ele veio no momento em que podia ser útil, porque para ele também os tempos são chegados. Mais cedo encontraria obstáculos intransponíveis, já que os homens, satisfeitos com o que tinham, não aprovariam o espiritismo. Atualmente, nascido com o movimento de ideias que já fermentaram, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos, cansados da dúvida e da incerteza, assustados com o abismo que se cava ante eles, acordem numa suprema consolação. A humanidade está madura para a regeneração. Isso não quer dizer que todos estejam no mesmo degrau, mas muitos têm, por intuição, o germe das ideias novas, e as circunstâncias as farão desabrochar. Aos que são refratários, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não se juntarão jamais, uns de boa fé, por convicção, outros por interesse. A verdade é, para eles, uma questão secundária. Está naquilo que não lhes causa nenhum embaraço. Pensam que todas as ideias são subversivas, porque eles não se sentem à altura dessas novas ideias. Quanto mais uma ideia é grandiosa, mais encontra adversários, e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques que recebe. O número de retardatários ainda é grande, sem dúvida, mas o que podem eles contra essa onda que sobe? Essa onda é a geração que se ergue, e eles a que desaparece. Até aí, defenderão o terreno passo a passo. Há uma luta desigual do passado decrépito que cai em trapos contra o futuro jovem. Da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade de Deus, porque os tempos assinalados por ele, Deus, são chegados. A geração nova. Então vamos explicar o que é essa geração nova. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela seja povoada apenas pelos bons espíritos, encarnados e desencarnados, que só queiram o bem. Uma grande emigração acontecerá. Os que fazem o mal pelo mal não serão mais dignos da terra transformada. Serão excluídos, pois seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar seu endurecimento em mundos inferiores, ou entre outras raças terrestres mais atrasadas, para onde levarão seu conhecimento, com a missão de os fazer adiantar. Serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar aqui a justiça, a paz e a fraternidade. Bom, no meu canal do YouTube eu já fiz algumas palestras falando sobre isso, tem palestra do Odivaldo falando sobre isso. Então, no Espiritismo, comenta-se de um planeta chupão que estaria passando nas proximidades e que ele teria um magnetismo inferior muito forte, e esses espíritos que não conseguem, não estão aptos a essa nova, acompanhar essa regeneração da humanidade, parece que seriam excluídos do nosso planeta. E Deus, na sua bondade suprema, na sua benevolência suprema, providenciou esse planeta, então, para acolher esses espíritos e eles continuarem o seu progresso. Então, quando ele fala aqui
que a Terra seja povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados. Então, tanto encarnados quanto desencarnados que estiverem aptos a acompanhar essa elevação da frequência vibratória do nosso planeta, permanecerão por aqui. Aqueles que não têm condições, está sendo providenciado um planeta onde eles vão ser transferidos. Mas diz aí, mais na frente, que aqueles que atingirem esse progresso moral, mesmo que mais tarde, em condições ou em raças terrestres mais atrasadas, se eles atingirem, eles poderão voltar ao nosso meio. Vamos continuar o estudo então. A Terra, no dizer dos Espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. Então, muitos têm medo de algum corpo celeste colidir com a Terra, de terremotos, maremotos. Ele diz que não vai ser isso, não deve ser transformada por cataclismo. Eu entendo isso daí assim, tá? Não vai ser isso que vai acontecer. A geração atual desaparecerá gradativamente e a nova substituirá do mesmo modo, gradativamente, sem mudar a ordem natural das coisas. Quem tem acompanhado essas palestras que eu publiquei então no nosso canal do YouTube, vai ver o Divaldo falando que espíritos vindo de outros planetas mais evoluídos, ele fala muito das Pleiades, de Alcione. Esses espíritos estão vindo como missionários para servir de fermento, fazer levedar essa massa de espíritos aqui na Terra que está aqui há anos e anos e anos, e com esse fermento de fora vai finalmente levedar e vai apressar essa regeneração do humano, não do planeta, tá? Dos espíritos encarnados e desencarnados irão se regenerar. Tudo se dará como de hábito, com uma única diferença, pois uma parte de espíritos que aqui encarnavam não mais se encarnará. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corpórea, mas de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação acontecer por efeitos sobrenaturais e maravilhosos, irão se decepcionar. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem. As duas gerações se sucedem. Têm ideias e visões opostas. Pelas disposições morais, intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual delas cada indivíduo pertence. A nova geração trará a era do progresso moral e distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, ajuntadas ao sentimento inato do bem e das crenças espirituais, sinal de um grau de adiantamento anterior. Espíritos que já desenvolveram esse adiantamento em outras vidas vão estar vindo aqui então para dar um impulso. Não será composta exclusivamente de espíritos superiores, mas dos que, tendo já progredido, assimilam as ideias progressivas e estão aptos a secundar o movimento regenerador. Era isso então que a gente tinha para trazer para vocês. Esse é o final do último capítulo do último livro da codificação do Espiritismo, Os Sinais dos Tempos. Então, nós estamos vendo isso acontecer no nosso dia a dia. Você compara as crianças que estão nascendo com as crianças de antigamente. Você vê uma inteligência diferenciada, uma tendência para a bondade, uma tendência para a justiça. Então, nós estamos vendo esses espíritos novos, que são talvez provindos de outros planetas, de Alcione, eu não sei. Divaldo fala isso. Pode ser.
Mas se for, não é uma quantidade grande. A maioria deve ser espíritos que fizeram seu progresso aqui na Terra também. Nós vimos nesse estudo que muitos deles são orgulhosos, egoístas, eles persistem em manter os seus hábitos antigos, eles relutam na mudança, mas uma vez desencarnados, eles têm a oportunidade de raciocinar melhor. Então, talvez entre uma encarnação e outra, eles voltem com um adiantamento que eles não tinham na última reencarnação que tiveram aqui. Então, acredito que muitos deles não sejam de fora, não. Sejam daqui mesmo e que tiveram o seu desenvolvimento intelectual e moral adiantado e estão agora aqui em missão promovendo essa transição planetária. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu continuo com a livraria aberta todos os dias, inclusive sábado, domingos e feriados. Estou à disposição para conversar, trocar ideias, esclarecer dúvidas. Se houve coisas aqui que não estão bem explicadas, por favor, me procurem. Na casa de oração, nós não estamos fazendo as reuniões presenciais, a não ser em casos extremos, que é agendado e que é feito com todos os cuidados, porque nós estamos em plena pandemia, tá? Métodos de cura já foram desenvolvidos, já estamos conseguindo lidar de uma certa maneira com esse vírus novo, mas ele ainda é muito perigoso. E as pessoas de mais idade, que são a maioria dos que nos procuram na casa espírita, nós mesmos já estamos numa faixa de idade perigosa, nós estamos numa faixa de risco, então nós temos que continuar nos resguardando, tá? Mas eu continuo na livraria, com todos os cuidados. Se vocês quiserem me procurar para esclarecimento, sintam-se à vontade. Vocês me encontram também no Facebook, eu tenho a página da livraria, Ler Livros, Revista Papelaria, eu tenho o WhatsApp também, um grupo. Enfim, sintam-se à vontade para me procurar quando quiserem. Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado.